Será que as paredes brancas e imaculadas de uma galeria de arte de prestígio no coração do Chiado, em Lisboa, conseguiam realmente ecoar o silêncio da alma de quem não se sentia pertença? Amara Alves sentiu um arrepio, não do ar-condicionado que zumbia discretamente, mas da vastidão fria do espaço que em breve acolheria as suas raízes urbanas. A mochila, carregada com um caderno de esboços e um pequeno portfólio quase como um escudo, parecia pesar uma tonelada nos seus ombros. Tinha 24 anos, a pele escura a contrastar com a luz pálida que se filtrava pelas claraboias, e um cabelo afro que hoje decidira prender num lenço colorido uma pequena rebelião de cor contra a austeridade monocromática do local. A Galeria Monteiro era um nome sonante. Paredes altas, chão de cimento afagado que refletia a luz como um espelho de água gelada e um silêncio quase reverencial, quebrado apenas pelo eco distante do trânsito da Rua Garrett. Amara engoliu em seco. Era ali, naquele templo da arte contemporânea, que as suas telas, nascidas das vivências de um bairro periférico de Lisboa, filhas de pais cabo-verdianos e de uma infância passada a encontrar refúgio no traço e na cor, iriam ser expostas. Uma bolsa de estudos levara à escola de artes, onde o seu talento florescera, mas a sensação de ser diferente nunca a abandonara por completo. Agora, Dona Isabel Azevedo, uma mecenas de olhar arguto e alma generosa, vira algo nela, algo que merecia estas paredes. Amara caminhou devagar, os ténis a fazerem um ruído quase imperceptível. Imaginava a sua maior tela, fragmentos de identidade, pendurada naquela parede vasta à sua direita. As cores vibrantes, os rostos expressivos das gentes do seu bairro, a crítica social subtil tecida nas entrelinhas da sua arte. Um sorriso tímido aflorou-lhe os lábios. Era mais do que vaidade. Era a validação de uma voz, de um percurso. Do outro lado da sala, perto de uma secretária minimalista onde repousava um computador elegante, um homem observava. Vasco Monteiro, o diretor. Amara sentira o seu olhar assim que entrara. Um olhar que a mediu de cima a baixo, demorando-se nas suas calças de ganga gastas, na t-shirt básica, no lenço que lhe adornava a cabeça. Tinha entre os 40 e os 50 anos. Cabelo grisalho impecavelmente penteado, óculos de aro fino que lhe davam um ar intelectual, mas que não conseguiam disfarçar a frieza nos olhos. O seu fato caro parecia uma armadura. Perto dele, uma jovem mulher, talvez Sofia Oliveira, a curadora júnior que Dona Isabel mencionara, organizava uns papéis. Sofia levantou o olhar por um instante, cruzando-o com o de Amara, e um laivo de curiosidade, talvez até de simpatia, pareceu brilhar nos seus olhos antes de voltar rapidamente ao trabalho, como se intimidada pela presença do diretor. Amara respirou fundo. Viera apenas ver o espaço, sentir a energia do local, preparar o espírito para a montagem. O seu coração batia um pouco mais depressa. Aproximou-se da parede que escolhera mentalmente para a sua obra-prima. Os seus dedos traçaram formas invisíveis no ar, como se já estivesse a pintar ali mesmo. Posso ajudá-la? A voz de Vasco Monteiro era suave, polida, mas continha um tom subjacente que fez Amara encolher-se ligeiramente. Era o tipo de polidez que se usa para dispensar alguém, não para acolher. Ela virou-se, tentando manter a calma. Bom dia. Sou Amara Alves. Eu vim ver o espaço para a minha exposição. Vasco Monteiro arqueou uma sobrancelha, quase imperceptivelmente. O seu olhar percorreu-a novamente, demorando-se na mochila. Um sorriso condescendente, quase um esgar, formou-se nos seus lábios finos. Exposição? Minha querida, creio que se enganou na galeria. Nós aqui trabalhamos com artistas estabelecidos de um certo calibre, entende? A sua voz era melíflua, mas cada palavra parecia uma pequena agulha. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas forçou-se a manter a voz firme. Não me enganei. A exposição chama-se Raízes Urbanas. Está agendada. Falei com a Dona Isabel Azevedo. O nome de Dona Isabel pareceu causar uma hesitação mínima em Vasco, mas ele recuperou-se rapidamente. Ah, Dona Isabel, disse ele, com um aceno de cabeça que pretendia ser conhecedor. Uma senhora muito generosa, sempre a apoiar causas. Mas veja bem, o calendário da galeria é bastante rigoroso. Talvez haja algum equívoco. Ele gesticulou vagamente com a mão. Posso indicar-lhe alguns espaços mais alternativos, talvez mais adequados ao seu perfil. Há centros culturais comunitários que fazem um trabalho meritório. Ao meu perfil? A pergunta escapou dos lábios de Amara mais baixo do que pretendia. O peso daquelas palavras, daquele julgamento velado, era esmagador. Não era a primeira vez. Crescera a ouvir variações daquela frase,
a sentir olhares que a colocavam numa caixa onde não cabia. Mas ali, no limiar da concretização de um sonho, doía de forma diferente. Compreenda, continuou Vasco, o tom agora tingido de uma leve impaciência, como se estivesse a lidar com uma criança teimosa. A Galeria Monteiro tem uma imagem a zelar, um público específico. Não queremos criar falsas expectativas. Sofia Oliveira, na sua secretária, parecia ter-se encolhido. Evitava olhar na direção deles, mas Amara podia sentir o seu desconforto a pairar no ar. A minha expectativa, disse Amara, a voz a ganhar uma força inesperada, alimentada pela indignação reprimida, é que a minha arte seja vista e respeitada. Dona Isabel acredita no meu trabalho. Vasco suspirou, um suspiro teatral de quem está a perder tempo precioso. Olhe, menina, agradeço a sua paixão, mas tenho assuntos importantes a tratar. A preparação de uma exposição de renome exige toda a minha atenção. Ele olhou para o relógio de pulso caro. Se me dá licença. A forma como ele a dispensava, como se ela fosse uma mosca incômoda, acendeu uma chama dentro de Amara. Ela não era uma pedinte, era uma artista. E aquela era ou seria a sua galeria tanto quanto dele. Eu não vou demorar, insistiu ela, a voz agora mais firme. Gostaria apenas de confirmar as dimensões desta parede e a iluminação. O sorriso de Vasco Monteiro desapareceu por completo. A máscara de polidez fria começou a estalar, revelando a arrogância por baixo. Veja bem, isto está a tornar-se um pouco inconveniente. Não pode simplesmente aparecer aqui e exigir coisas. Temos procedimentos, marcações. Ele aproximou-se um passo, a sua presença a tornar-se mais imponente, mais ameaçadora. Creio que o melhor é retirar-se. Se tiver realmente algo a discutir sobre uma suposta exposição, peça a sua contacto, Dona Isabel, para agendar uma reunião formal. Através dos canais apropriados. A palavra suposta ecoou no silêncio da galeria. Amara sentiu um nó na garganta. A humilhação era palpável, densa como o ar antes de uma tempestade. Olhou em volta, para as paredes brancas que pareciam zombar dela, para o chão polido que refletia a sua imagem distorcida e diminuída. Por um instante a dúvida assaltou-a. E se Vasco tivesse razão? E se Dona Isabel tivesse mudado de ideias? E se ela não pertencesse realmente àquele mundo? Lembrou-se das palavras da avó, uma mulher de força tranquila que a criara enquanto os pais trabalhavam de sol a sol. A tua arte tem a cor da tua alma, menina. Ninguém pode apagar isso. Amara endireitou os ombros. Eu não estou a exigir nada. Estou apenas a tentar preparar-me para a minha exposição. A exposição que Dona Isabel Azevedo me convidou a fazer, aqui. A impaciência de Vasco transbordou. Francamente, já lhe disse que não temos tempo para aspirantes artistas que aparecem sem marcação e insistem em perturbar quem trabalha. A imagem desta galeria. Ele parou como se procurasse as palavras certas para expressar o seu ultraje. Precisa de ser protegida de amadorismos. Naquele preciso momento, quando Amara sentia as lágrimas de frustração a quererem romper e Vasco parecia prestes a chamar a segurança ou a ser ainda mais indelicado, o telemóvel dele tocou. Um toque discreto, elegante, mas que cortou a tensão como uma faca. Vasco franziu o sobrolho, irritado pela interrupção. Tirou o telemóvel do bolso interno do casaco. Ao ver o nome no visor, a sua expressão mudou instantaneamente. A arrogância evaporou-se, substituída por uma ansiedade quase subserviente. Atendeu com uma voz untuosa que Amara não lhe reconhecera. Dona Isabel, que agradável surpresa. Sim, tudo ótimo por aqui, a preparar a grande semana. Sim, claro. Amara observava, o coração a martelar no peito. Uma réstia de esperança frágil, mas persistente, começou a despontar. Vasco escutava atentamente, o sorriso forçado a alargar-se no rosto. Ah, sim, claro que sim. Estava mesmo a pensar nisso. A nossa Amara Alves? Sim, de facto. Ele hesitou, os seus olhos dardejando para Amara, que o encarava em silêncio, uma mistura de dor e dignidade no olhar. Ela acabou de chegar, maravilhoso, que excelente notícia. Estava ansioso por conhecê-la pessoalmente. Disse-me que o trabalho dela é absolutamente extraordinário. O evento mais importante do ano para a galeria, sem dúvida. O rosto de Vasco empalideceu visivelmente. As palavras saíam-lhe da boca de forma automática, mas o choque nos seus olhos era genuíno. Ele gaguejou qualquer coisa sobre estar a postos para receber a nossa estrela. Desligou a chamada, a mão a tremer ligeiramente ao pousar o telemóvel na pequena mesa de apoio. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de todas as palavras não ditas, de todos os julgamentos feitos.
Vasco olhou para Amara, a cor completamente esvaída do rosto. A arrogância dera lugar a uma expressão de puro pavor. Sofia Oliveira, na sua secretária, tinha parado de fingir que trabalhava e observava a cena com os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta. Amara permaneceu imóvel. Não havia triunfo no seu olhar, apenas uma tristeza profunda pela ferida que lhe fora infligida, e uma dignidade que nenhuma palavra depreciativa conseguira apagar. Vasco abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Tentou novamente. Peço imensa desculpa, menina. Doutora, artista Alves, conseguiu finalmente articular, as palavras a tropeçarem umas nas outras. Houve um terrível mal-entendido. Eu não fazia ideia. Se soubesse. Se soubesse o quê, Sr. Monteiro? A voz de Amara era baixa, mas clara, cortando o ar como vidro. Que eu era a artista que Dona Isabel tanto elogia. Que o meu perfil, como o senhor diz, afinal encaixa-se nesta galeria. Vasco engoliu em seco, o pomo de Adão a subir e a descer. Eu fui precipitado. A pressão, sabe? Tantos detalhes. Por favor, aceite as minhas mais sinceras desculpas. Ele juntou as mãos num gesto suplicante. Amara olhou para ele, não com raiva, mas com uma espécie de cansaço. Não era a primeira vez que via aquela transformação, aquela mudança súbita de tratamento quando a sua identidade ou o seu valor eram revelados por uma autoridade externa. Era como se ela, por si só, não fosse suficiente. Antes que ela pudesse responder, a porta principal da galeria abriu-se e Dona Isabel Azevedo entrou. Elegante sem ostentação, com um lenço de seda colorido ao pescoço que parecia dialogar com o de Amara e um sorriso caloroso que iluminou instantaneamente o ambiente. Trazia consigo uma aura de autoridade natural e de genuíno entusiasmo. Amara, minha querida, exclamou Dona Isabel, ignorando Vasco por completo e caminhando diretamente para Amara, abraçando afetuosamente. Que bom vê-la aqui. Estava tão ansiosa por este dia, por vê-la tomar posse deste espaço que tanto merece. Amara sentiu um calor reconfortante espalhar-se pelo peito. Dona Isabel, é tão bom vê-la também. Só então Dona Isabel se virou para Vasco Monteiro, o sorriso a desvanecer-se e a ser substituído por um olhar frio e inquisidor. Vasco, espero que tenha recebido bem a nossa Amara. Ela é, como sabe, a joia da nossa próxima temporada. Vasco parecia ter encolhido uns 10 centímetros. Dona Isabel, claro que sim. Estávamos justamente a conversar sobre os detalhes da montagem. A artista Alves é uma presença notável. Dona Isabel arqueou uma sobrancelha fina. Artista Alves, repetiu, saboreando as palavras. Depois o seu olhar endureceu. O talento não tem cor nem código postal, Vasco, e certamente não se mede pela simplicidade da roupa ou pela modéstia da postura. Esperava mais discernimento da sua parte. Muito mais. Cada palavra de Dona Isabel caía sobre Vasco como uma martelada. Ele baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar da mecenas. Sofia Oliveira observava tudo, dividida entre o alívio pela reviravolta e o constrangimento pela humilhação pública do superior. A arte de Amara, continuou Dona Isabel, a voz firme, fala de verdade, de resiliência, de beleza onde muito só vem sombra. É disso que este mundo precisa, Vasco. É disso que esta galeria precisa. Autenticidade. Ela voltou-se para Amara, o calor regressando ao seu olhar. Minha querida, este espaço é seu. Vamos ver onde cada uma destas maravilhas vai brilhar. Amara sentiu uma onda de gratidão e validação. Não precisava de um pedido de desculpas explícito de Vasco. A situação falava por si. A sua dignidade, momentaneamente abalada, estava intacta, talvez até fortalecida. Dona Isabel, com um gesto de mão, dispensou Vasco. Vasco pode tratar dos seus assuntos. Eu e a Amara, e talvez a Sofia nos possa ajudar. Vamos discutir a disposição das obras. Há muito trabalho inspirador pela frente. Vasco Monteiro, lívido, apenas conseguiu acenar com a cabeça e retirar-se para o seu escritório, a porta a fechar-se atrás dele com um clique que soou anormalmente alto no silêncio que se instalara. O seu futuro na galeria parecia, no mínimo, incerto. Dona Isabel pegou no braço de Amara. Agora, minha querida, vamos sonhar em conjunto. Mostre-me onde quer que o coração de Lisboa pulse mais forte através das suas mãos. Amara sorriu, um sorriso genuíno que lhe iluminou o rosto. Olhou para as paredes brancas, que agora já não pareciam frias e hostis, mas telas em branco à espera da sua voz, da sua cor. Sentiu um novo sentido de pertença, uma força tranquila a emanar de dentro. Sofia Oliveira aproximou-se timidamente, um caderno e uma caneta na mão. Artista Alves, Dona Isabel, estou à vossa disposição. Admiro imenso o seu trabalho.
disse Sofia, dirigindo-se a Amara com um respeito sincero nos olhos. Amara retribuiu o sorriso. Obrigada, Sofia. E, por favor, trate-me por Amara. Enquanto as 3 mulheres começavam a percorrer a galeria discutindo ângulos, luzes e a narrativa visual da exposição Raízes Urbanas, Amara sentiu o peso da mochila a aliviar-se. A luta contra o preconceito, sabia-o bem, era uma maratona, não um sprint. Mas naquele momento, naquele espaço que agora sentia como seu, a sua arte e o seu valor tinham sido inequivocamente reconhecidos.